Olá a todos, tudo bem? Hoje mais uma aulinha e hoje sobre futuro. A gente está fazendo essa sequência, esse curso de gramática fácil, simples, vocês estão vendo e vocês estão acompanhando. E o futuro é o mais fácil de todos e o mais simples de todos. Tenho certeza que ninguém vai ter dificuldade. O futuro em inglês ele é muito simples, principalmente nesse primeiro momento. Tá? Quando a gente começar, principalmente no intermediário, der uma avançada nos estudos, a gente vai perceber que tem como mudar um pouco. O americano e o inglês, a língua inglesa, ela tem pelo menos dois futuros. Aquele futuro que você quer fazer e aquele futuro que você vai fazer. Como isso é um pouquinho mais complicado, a gente vai deixar isso lá para frente, tá bom? Hoje a gente vai falar apenas do futuro e do futuro simples. O futuro simples em inglês, ele é feito com o auxiliar, que é no caso will. E esse seria o futuro que a gente deseja. É aquilo que a gente deseja fazer. Todas as frases, mesmo aquelas que eu montarem, eu desejo fazer aquelas frases, né? Então eu desejo fazer aquilo. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Há um grau de incerteza. Conforme a gente for estudando, talvez a gente veja um futuro que não tem esse grau de incerteza, tá? Mas isso é uma matéria mais para frente, a gente explica depois, sem problemas. Hoje vocês vão ver que é bem simples mesmo, que vocês não vão ter dificuldade. Então vamos lá. O Simple Future Tense em inglês é muito simples de ser ter feito, pois apenas temos que colocar o auxiliar will, dessa forma aí, will, antes do verbo principal. Lembrando que se tiver dois, três verbos, o primeiro verbo é sempre o verbo principal. Então a gente vai colocar antes do verbo principal, ok? E o melhor, não tem flexão de verbo. O verbo ele fica na forma natural dele, sem o to. Lembra do infinitivo? Ele vai ficar na forma natural, que é o infinitivo dele, sem o to. Então, como a gente viu, é bem simples, sem problemas. A gente vai ver algumas frasezinhas, por exemplo, assim, ó. I eat a burger. I eat a burger. Então, uma frase normal, eu como hambúrguer, ok. Imagina que joga essa frase lá pra frente, a gente vai comer um hambúrguer sexta-feira. I will eat a burger. I will eat a burger. Então você viu que é bem simples mesmo. A gente apenas vai colocar o will, ok? O americano, e aí principalmente o americano faz isso, é abreviar, vocês sabem, vocês já perceberam, vocês estão estudando e percebem que o americano gosta de abreviar as palavras. Então o americano, a única questão disso é que ele abrevia um pouco. E aí ao invés de falar I will, ele falaria I'll. I'll eat a burger. E esse I'll, esse Lzinho que foi feito bem rapidamente, é o verbo, é o will e é o auxiliar do futuro. Esse I'll jogou a frase para o futuro, tá bom? Se você prestar atenção na pronúncia, você consegue captar. Mas também você consegue captar, às vezes, pelo próprio contexto da frase, e você não vai ter dificuldade. Opa, eu já falei sobre isso. Se tiver dois verbos ou mais, não tem problema. Você vai colocar antes do primeiro verbo, certo? Continuando. O futuro will, ele pode ser usado em diversas situações. Por exemplo, uma previsão. Ó, there will be snow in many areas tomorrow. Quer dizer, nevará amanhã em muitos locais. Tudo bem, uma previsão, previsão do tempo, ok? Uma organização, você se organiza, você faz um planejamento e aí você pode usar o will. I will meet Jan at the airport. Eu vou encontrar o Jan, né, meu amigo Jan, lá no airport, lá no aeroporto. Eu posso falar também um plano, uma intenção. Por exemplo, we will spend the summer abroad. We will spend the summer abroad. Nós vamos passar, esse spend é passar, passar o verão fora, abroad, fora do país. Essa é a ideia, ok? Eventos que estão agendados, é uma coisa que vai acontecer. Por exemplo, the plane will take off at 3 a.m. O avião vai decolar às 3 da manhã. É um evento planejado, tá lá organizado. A grande chance é que isso aconteça, tá bom? Não sei se vai acontecer ou não. Existe um grau de incerteza aí, mas a grande chance é que aconteça. Eu também tenho, né? Às vezes você tem uma ação no futuro
que está em progresso, mas aí é um pouquinho mais avançado, tá bom? E aí eu coloquei uma frasezinha, mas ela é um pouquinho mais avançada. Se você não conseguir captar totalmente, não tem problema. A gente vai voltar a isso na parte intermediária do nosso curso. Ó, this time next week I will be sunbathing. Olha que frase interessante. É uma frase assim, ele fala assim: esse horário, this time, next week, semana que vem. Então assim, nesse horário, na semana que vem, I will be sunbathing. Eu estarei tomando banho de sol. Você percebe que ele joga num futuro contínuo, né? Então ele não tá no futuro ainda, ele não tá lá tomando banho de sol, mas ele já tá se imaginando lá no futuro fazendo a ação. Por isso, além do will, colocou-se ainda o ing. Pouquinho mais complicado, certo? Mas não é nenhum absurdo e vocês vão conseguir sem problemas. Olha o negativo, o futuro também tem negativo, também tem interrogativo, não tem nenhuma dificuldade quanto a isso e ele é bem normal, igual os outros tempos verbais. O negativo no Simple Future é feito de forma bem simples, também com a junção do will mais o not, que vai ficar won't. Você não é obrigado a juntar, mas se você for juntar vai ficar won't. Então, por exemplo, eu tenho uma frase na negativa. I will not talk to him. Eu não vou falar com ele. I will not talk to him. Ou eu posso falar tudo junto. I won't talk to him. I won't. Ok? Olha essa daqui. She will not work today. Ela não vai trabalhar hoje. Ok? She will not work today. Ou eu posso fazer She won't work today. Dá no mesmo, tá bom? They will not play soccer this week. Ou They won't play soccer this week. As duas são iguais. E o interrogativo? O interrogativo é o mesmo daquilo que vocês já se acostumaram em inglês, que é a inversão. A inversão entre auxiliar e sujeito faz o interrogativo, ok? Por exemplo, eu tenho uma frase assim: You will talk to him. Você falará com ele. Mas eu quero fazer essa frase como uma interrogativa, como uma pergunta. E aí eu inverto toda ela. Will you talk to him? Quer dizer, will you talk to him? Você falará com ele? Já deixei como interrogativa. Ok? She will work today. Will she work today? Will she work today é interrogativa. They will not play video game next Friday. Will they play video game next Friday? No problem. Conseguiram traduzir também as frases? Very good, very good. Let's continue. Algumas palavrinhas que elas podem vir junto com uma frase no futuro. Por exemplo, a palavra tomorrow, que quer dizer amanhã. The day after tomorrow, que quer dizer depois de amanhã. Eu posso ter a palavra after apenas. After 1 year, after 3 months, after 3 days. No problem. Eu posso ter a palavra soon. Soon é futuro, quer dizer logo. Later, quer dizer depois. E também tem a palavra next. Next year, next day, next month. Nós vimos uma frase que era next Friday, quer dizer a próxima, né? A próxima sexta-feira. É futuro, ok? Então, bem facinho. Vocês viram que o futuro não é difícil. Às vezes, montar a frasezinha, vocês não vão ter dificuldade. Olhando a frase, vocês vão conseguir associar que ela é futuro, ok? Will. Pronto. Frase está no futuro. Easy.